Olá, você está no canal Ouvindo a Bíblia, eu sou a missionária Keila. Quero lhe convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, a deixar também o seu like no vídeo, a clicar no botão de se inscrever. Quero lhe convidar a compartilhar também essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que assim possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então seja bênção também na vida de outras pessoas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar trazendo uma palavra meditativa, uma palavra de reflexão, uma palavra breve, mas que pode mudar a sua vida, que pode trazer uma direção, e pode trazer uma iluminação para a sua vida. Vamos estar meditando no livro de Gênesis, no capítulo 45, sobre este tema. Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Se você ainda não tem ideia que Deus tem um plano na sua vida, hoje você vai compreender que Deus tem um plano sim na sua vida e que nenhum dos planos dele pode ser frustrados. É isso que você vai ver. Então, em Gênesis 45, no versículo 4, vai nos dizer assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. E disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesai os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, e em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aqui José, ele está dizendo que Deus, tudo que aconteceu na vida dele foi um plano de Deus. Era assim que José acreditava, que tudo que aconteceu na vida dele era um plano de Deus. Se você não tem essa compreensão ainda, você vai entender, a palavra de Deus nos mostra que é assim que Deus age. Nada acontece por acaso na vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que Deus tem um chamado, na vida daqueles em que são realmente seus servos. Tudo que acontece na sua vida, há um propósito de Deus para o seu bem, há um propósito de Deus para a glória do nome dele. Era assim que José compreendia. Talvez muitas pessoas não compreendem as coisas que lhe acontecem, José podia ser alguém que também não compreendesse. José foi vendido pelos seus irmãos, Foi vendido para o Egito para ser escravo. Foi vendido como escravo. José, chegando no Egito, ele ainda foi preso no cárcere, foi lançado na prisão, acusado de algo que ele não cometeu, acusado ali de assediar, a esposa do seu patrão. E José foi lançado no cárcere, na prisão, mas em tudo que acontecia na vida de José, a mão de Deus estava sobre ele. Deus o dava graça, Deus o abençoava. Em tudo Deus dava graça para ele. Então, até mesmo na casa de Potifar, todos os seus negócios eram prósperos, porque Deus abençoava as mãos de José. No cárcere mesmo, Deus deu graça para José, e ali José se tornou até mesmo guarda ali de todos aqueles presos. Então, a gente vê pela palavra de Deus que em tudo, mesmo na prisão, José foi abençoado e guardado pelo Senhor. Mas não foi só isso que aconteceu na vida de José. José foi vendido pelos irmãos, Como eu já disse, José, ele foi invejado pelos seus irmãos, ele foi apartado da sua família. Então José, ele passou por muitas coisas difíceis. José foi um jovem que tinha motivos para ter tristezas, motivo para ter angústias, mas José tinha uma fé firme em Deus. José confiava que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era um propósito de Deus. Eu não sei se assim você também compreende, mas se você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, saiba que em tudo Deus tem um plano na sua vida. Sua vida, nada vai acontecer por acaso. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados ou impedidos. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer acontecer. Às vezes não vai acontecer da forma que você imagina, porque Deus tem planos muito maiores para a vida daqueles que Ele tem um chamado, para a vida daqueles que confiam, para a vida daqueles que acreditam nele.
Então nesse vídeo é para que você entenda que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Você não é obra do acaso. A sua vida, os acontecimentos, as coisas que lhe acontecem, também não são acontecimentos aleatórios, não. Tudo que acontece na vida do servo, do crente, da pessoa que teme a Deus, há um plano de Deus por trás, há um plano de Deus para o abençoar, há um plano de Deus para a glorificação do nome do Senhor. Porque aqui a gente vai ver que José, quando ele vai então se revelar aos seus irmãos, ele diz: não vos entristeçais, não pesar os vossos olhos, não fiquem tristes porque vocês me venderam para cá. José diz: tudo isso era um plano de Deus. Deus me enviou adiante de vós. Por quê? Porque Deus tinha o plano de o fazer prosperar. Deus o fez José prosperar. José se tornou governador do Egito, ali sendo próspero, né? E conservando muitos alimentos num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de escassez. Inclusive, através da vida de José, muitas vidas foram poupadas da fome, até mesmo a sua família. Quando seus irmãos foram em busca de alimento, foram em busca ali, né, de alimento para o sustento das suas famílias, ali eles se depararam com um lugar em que eles encontraram esse recurso. E através do seu irmão José que eles tinham vendido para o Egito. Então aqui você vê que esse era o plano de Deus, era conservar a vida, né? Era abençoar não só José, mas abençoar toda a sua família. Talvez de início os irmãos não sabiam nem o que eles estavam fazendo, mas Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer. Deus estava permitindo os irmãos de José o lançar no poço. Deus estava permitindo os irmãos de José vender ele para o Egito. Então aquilo ali era uma coisa triste, mas Deus estava permitindo acontecer porque Deus tinha um plano de conduzir José para o Egito e lá o levantar como governador, lá o abençoar, mesmo que de maneira difícil, que José passou por dificuldades ali no Egito, né? Sendo até mesmo lançado no cárcere, na prisão. Mas através ali de tudo que José passou, Deus o exaltou, Deus o abençoou, Deus o prosperou. Então, tudo havia um plano de Deus. Eu quero que através dessa palavra você compreenda que quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, as coisas, por mais contrárias que lhe aconteçam, Deus vai fazer se tornar em bênção, né? Porque é assim que Deus faz. Deus fez na vida de José todas aquelas circunstâncias difíceis se tornar em bênção na vida dele. Não só na vida dele, mas na vida de toda a família dele. Então todos ali vieram para o Egito, José trouxe toda a família dele para o Egito, abençoou toda a família dele, conservou a vida, né, conservou ali, livrou eles da fome. Então José foi um canal de bênção para a família dele. Então, através de tudo aquilo que aconteceu, Deus estava usando José para abençoar não só a família dele, mas tantas famílias. Então, talvez você não saiba o porquê das coisas que lhe acontecem, mas se você é um servo de Deus, saiba que tudo acontece para um propósito e um plano de Deus. Quero que você confie a sua vida nas mãos do Senhor. Se você ainda não é um servo dele, se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Cristo, eu quero que você confie a sua vida nas mãos de Cristo, porque Ele vai fazer tudo acontecer para lhe abençoar. Tudo Deus faz acontecer na vida do servo dele para abençoar. Mesmo coisas que parecem tragédias, Deus faz se tornar em bênção. Deus faz até mesmo coisas más se tornar em bênção na vida do servo dele. Porque alguém que estava no cárcere se tornar governador é somente a mão de Deus que o colocou dessa forma, né? Somente a mão de Deus para o levantar desta forma. Então Deus é assim, Ele age de maneira até mesmo que nós não compreendemos, mas nós precisamos acreditar que em tudo há um plano do Senhor. Há um plano de Deus para a sua vida. Deus, Ele diz na sua palavra que os planos dele são maiores do que os nossos, os caminhos deles são maiores também do que os nossos. E o plano de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, são pensamentos de nos fazer prosperar. Esse é o plano de Deus. Então, às vezes você pode estar vendo a porta fechada e não está entendendo, mas cadê Deus aqui na minha vida? Se a porta está fechada, Deus tem um plano através disso. Se Deus abre a porta, Ele também tem um plano através disso. Então,
independente das circunstâncias, há um plano de Deus para a sua vida. Há um plano de Deus para a vida daqueles que confiam, para a vida daqueles que entregam a sua vida ao domínio dele, à dependência de Deus. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e as coisas não acontecerão por acaso. As coisas acontecerão pela permissão e vontade do Senhor. E se as coisas que nos acontecem pela permissão e vontade do Senhor, certamente serão bênçãos, certamente serão promessas grandiosas na nossa vida. Então, que você venha crer nesta palavra, entregar a sua vida para Cristo. Se você ainda não entregou, confie a sua vida nas mãos dele e você verá o trabalhar dele, você verá. E se você está passando por uma adversidade, uma circunstância difícil, que você não venha desanimar ou achar até mesmo que Deus não está lhe abençoando, achar até mesmo que Deus não está cuidando da sua vida, porque nas circunstâncias mesmo difíceis, Deus está cuidando da sua vida, Deus está projetando algo para lhe abençoar através disso. Você crê nessa palavra em nome de Jesus. Eu vou estar orando pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te apresentar esta pessoa, meu Deus, essa pessoa que porventura esteja aflita, Senhor, que porventura esteja preocupada, meu Deus, com as coisas em que lhe estão talvez acontecendo. Meu Deus, essa pessoa que pode estar, meu Deus, angustiada, sem entender o motivo das coisas em que lhe estão acontecendo, das adversidades, das tribulações, das angústias. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que não desampara os seus. O Senhor é o Deus que abençoa os que confiam em Ti, meu Deus, e que o seu modo de trabalhar muitas das vezes não é da forma que nós imaginamos, mas cremos, Senhor, que em tudo o Senhor está trabalhando. Faça essa pessoa, meu Pai, compreender através dessa palavra que o Senhor está no controle de tudo. Faça essa pessoa despertar sua fé para Ti, para crer, Senhor, que o Senhor é o Deus que vela pelas suas vidas. Assim, meu Deus, abençoa a vida de todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Anima nesse momento, levanta, renova a fé e a esperança, meu Pai, e através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha convencer este coração que ainda não se entregou para Ti, a se entregar, a colocar a vida nas Tuas mãos, a colocar a vida na direção do Senhor. Convença, Espírito Santo, resgata a vida, Senhor. Salva através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.